Querido Zui, o que você nos traz da sua percepção hoje da prática? O que esse consenso conseguiu nos organizar? Eu acho que principalmente porque trouxe a visão do otorrino paralela à visão do gastro. É um consenso bem interessante, né? Ele vem mais para organizar, principalmente a parte de diagnóstico e investigação, mas ainda, como a Carla falou, é um assunto muito quente, ainda tem muita dúvida, né? Ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas e as dúvidas são muito frequentes porque esse é o nosso dia a dia, né, Fábio? É a gente atendendo no consultório e vendo esses pacientes que ficam sem um médico organizando o seu tratamento, porque o otorrino trata ou encaminha para o gastro e muitas vezes o paciente não tem aderência, mas é muito interessante. Eu tenho algumas perguntas para fazer com a Carla aqui. Eu vou começar do fim. Eu queria perguntar para a Carla, na prática, né, um paciente que tem refluxo laringofaríngeo e sintomas esofágicos, inicia-se o tratamento com um inibidor de bomba de prótons. Depois de 3 meses, se ele não tendo uma resposta satisfatória, apenas uma resposta parcial, qual o critério que ela utiliza para escolher o próximo passo? Entre dobrar a dose, associar outra classe de medicamento ou trocar a classe por exemplo, por um PCAB, por exemplo? Então, na verdade, eles não especificam, Zoe, eles não especificam assim qual é o critério que eles utilizam. Eles só descrevem que você deveria partir para um escalonamento associado a sintomas típicos, você deveria evoluir para um escalonamento de tratamento semelhante ao da doença do refluxo. Então, eu acho que o critério ele vai ter a ver, muitas vezes, primeiro, em definir se o paciente teve uma melhora dos sintomas esofágicos e não teve melhora dos sintomas laríngeos, né? Esse é um ponto que deve ser chamado a atenção, que é aquilo que eles descrevem como sendo provavelmente uma superposição da doença do refluxo gastroesofágico e algum componente de hipersensibilidade laríngea, que faz com que esses sintomas laríngeos persistam, né? É, a outra questão é a possibilidade desses sintomas persistirem, porque muitas vezes eles não estão relacionados especificamente à inibição ácida, né? Então, são sintomas que, com muita frequência, você não precisa necessariamente de uma inibição ácida tão potente. A maioria das vezes não é uma questão de inibição ácida que não está ocorrendo de forma adequada, mas sim a presença física do refluxo é suficiente para gerar os sintomas. Então, aí vem uma proposta, muitas vezes, de associação com o alginato para esses pacientes, né, para uma tentativa de melhora desses sintomas laringofaríngeos e a própria questão da neuromodulação, né? Então, e a proposição aí do tratamento fonoaudiólogo, que é, na verdade, algo que a gente ainda não está conseguindo palpar tão bem assim, né? Uma proposta, vamos assim dizer, relativamente nova para nós, né? Agora, com relação, se o paciente não apresenta melhora de nenhum dos sintomas, eu acho que daí, na verdade, nem dos sintomas esofágicos, o nosso racional vai exatamente para o caminho do entendimento se esse paciente tem sintomas refratários, né? Ou seja, ele está tendo uma inibição, da mesma forma, tendo uma inibição ácida efetiva, mas não está respondendo, não é, o problema não é a inibição ácida, né? Ou se é um paciente que tem realmente uma doença do refluxo refratário, ou seja, um não respondedor a um inibidor de bomba de prótons, que persiste com achados objetivos de doença do refluxo, mesmo fazendo uma inibição ácida supostamente que deveria ser efetiva. Então, o racional passa pela a questão da investigação da refratariedade da doença do refluxo mesmo. E eu acredito, Carlinhos, assim, para complementar, primeira coisa, como o Zui colocou, é saber se o paciente que tem sintomas esofágicos tem um diagnóstico de certeza da doença do refluxo. Se ele não tiver um diagnóstico de certeza, fez uma endoscopia, tem sintomas, mas não tem
algo claro para a doença do refluxo, só foi sua esofagite grau A ou esofagite não erosiva. Esse é um paciente que não passou por uma monitorização, chega no terceiro mês e não tem respondedor. Esse é um paciente que precisa de um diagnóstico, antes de pensar na refratariedade também, né? E que muitos dos colegas que vêm hoje vêm escalonando, colocando medicações, pensando somente na potência da inibição ácida, mas muitas vezes esse paciente precisa do diagnóstico. Será que ele realmente tem doença do refluxo? Será que é a doença do refluxo o mecanismo de manutenção ou ele está tendo apenas um sintoma refratário? Por isso, muitos desses pacientes precisam da efetividade do diagnóstico a partir do terceiro mês e, como você colocou, se ele realmente mantém um sintoma e teve um diagnóstico de certeza, vale a pena para esse paciente ter uma impedância ou pH-metria para sabermos ele é refratário ou está com sintoma refratário. E o consenso deixa bem claro isso, o quanto ao alginato, tanto que eles não colocam nem tanto a potência da inibição ácida como o principal elemento de resposta terapêutica. Não sei se você percebeu isso também, Carla. Na verdade, eles se baseiam por artigos publicados anteriormente, né? Experts que participaram do chamado Consenso de Dubai, né? O próprio professor Chen participa do Consenso de San Diego, e aí vem dentro de um raciocínio de que muitas vezes os episódios de refluxo que atingem a região proximal não necessariamente são refluxos ácidos, na maioria das vezes são refluxos não ácidos, um padrão um pouco diferente, e que, na verdade, então, o raciocínio tem que sair um pouco da inibição ácida especificamente só e associar outros tipos de medicamentos, né? Dentro desse racional, a Sâmia Fernandes, obrigada, Sâmia, pela pergunta. Fábio está perguntando aqui para a gente quanto tempo usar esse alginato, qual que é a experiência do professor Barbucci, sua, do Zui, nesse sentido. Barbucci, você gostaria de complementar? Uma coisa importante também para a gente prestar atenção nesses pacientes específicos é tomar cuidado com o tempo de clareamento esofágico. Então, especialmente, bom, em qualquer tipo de manifestação da doença do refluxo gastroesofágico, mas também nas manifestações extraesofágicas ou atípicas, a depuração é muito importante. Então, a distensão do esôfago, quanto tempo ele permanece distendido, também pode impactar diretamente na sintomatologia, especialmente nos refluxos, no caso das manifestações otorrinolaringológicas, né? A distensão tem sido bastante valorizada, ou era bastante valorizada e continua sendo. Com relação à parte, então, eu, por exemplo, uma coisa que não se fala muito e que eu falo em todas as aulas é a importância do esofagograma na condução de todo e qualquer paciente, seja ele com manifestação típica ou atípica da doença do refluxo gastroesofágico. Às vezes a gente fica esperando para fazer os exames e acaba deixando passar algum distúrbio motor mais importante que pode levar a manifestações muito parecidas com o refluxo clássico, né? Com relação ao alginato, o tempo de tratamento não tem, que eu saiba, nenhum estabelecido especificamente. Então, a gente vai acabar utilizando os mesmos critérios que a gente usa no tratamento da doença do refluxo convencional. Então, no mínimo aí uns 2, 3 meses de alginato. Lembrando que o alginato ele deve ser prescrito após as refeições, né? E em pacientes com suspeita de refluxo supino, a última tomada sempre antes de dormir, porque isso pode impactar também diretamente no tratamento do refluxo supino, né? Querido Eduardo Zui, o que você traz para debater com o nosso mestre Barbucci para essa apresentação? É muito bom, né? As aulas do Dr. Barbucci sempre são extraordinárias. Mas eu trago uma pergunta já para iniciar o debate aí. Nos casos de refluxo refratário, Barbucci, o que tu acha que é mais frequente? Baixa adesão ao tratamento ou outros mecanismos não ácidos envolvidos na doença do refluxo gastroesofágico? Boa pergunta, Zui. Sempre perguntas inteligentes vindo de Santa Catarina aí. É claro que a doença do refluxo refratário ela pode ser explicada por várias coisas. Primeiro, em situações em que eu tenho, então, uma inibição ácida insuficiente, né?
Isso é uma minoria dos pacientes, né? A gente vai reservar isso especialmente para os pacientes que têm esofagite C e D, ou pacientes que têm gastrinoma, pacientes que têm hiperparatiroidismo, pacientes que têm mastocitose, que são situações em que a gente tem hipersecreção ácida, né? Nós temos trabalhos do nosso grupo mostrando que talvez uma das principais causas de refratariedade aos inibidores de bomba de prótons é falta de aderência adequada. Isso é especialmente verdade se o paciente responde inicialmente muito bem aos IBPs. Quando o paciente tem sintoma, ele se lembra de tomar o remédio. Quando ele não tem, ele esquece. E aí aparece a refratariedade. Outra coisa extremamente importante que deve ser destacada é a qualidade do medicamento que está sendo utilizado, né? A gente sabe que os IBPs eles têm algumas particularidades no que diz respeito à sua fabricação, ao seu armazenamento, e, portanto, existe sim diferenças entre laboratórios no que diz respeito à confiabilidade e à qualidade dos inibidores de bomba de prótons que está sendo prescrito. Isso é extremamente importante no SUS, quando a gente vê que os governos compram os medicamentos na dependência do preço e não da qualidade. Isso acaba impactando, sim, no resultado clínico. Outra situação importante é a prescrição médica. Às vezes o médico, especialmente o não especialista, prescreve IBP de forma inadequada. IBP não é para ser prescrito uma vez ao dia, tomar 2 vezes ao dia, cada 12 ou cada 8 horas. IBP deve ser prescrito meia hora antes das refeições, por vários motivos farmacológicos que a gente pode até discutir depois, né? E existem, né, vários trabalhos que abordam pacientes refratários e tentam abordar por que que esses pacientes não respondem. Então, eu costumo mostrar muito um trabalho do professor Speckler, que estudou mais em torno de 300 pacientes, né, ditos refratários. E quando ele analisa esses pacientes, uma boa parte desses pacientes, por exemplo, corrigindo a aderência ao tratamento com IBP, eles passam a responder. Uma outra boa parte apresentava doenças que não eram doença do refluxo, mas que se apresentavam com sintomas similares. Muitos, por exemplo, com alterações de motilidade esofágica, acalase, esofagite eosinofílica, que são pacientes que podem ter pirose e podem até ter refluxo junto, né, e não necessariamente respondem IBP. Uma boa parte desses pacientes também apresenta distúrbios funcionais associados à doença do refluxo gastroesofágico. Então, a pirose funcional, a hipersensibilidade ao refluxo, são bastante frequentes. Somente em torno de 25% dos pacientes que tinham sintomas refratários de refluxo tinham de fato doença do refluxo refratário. Ou seja, e uma boa parte desses pacientes que têm doença do refluxo refratário, na verdade, tem doença do refluxo refratário de natureza não ácida, né? E normalmente são pacientes que têm uma hipotensão importante aí do esfíncter inferior do esôfago, têm hernia de hiato, etc. E são esses pacientes justamente que são bons candidatos até para o tratamento cirúrgico. Inclusive o Dr. Speckler encaminhou justamente esse para o tratamento cirúrgico e a satisfação dos pacientes com o tratamento cirúrgico foi total, mostrando que quando bem indicada a cirurgia, quando de fato a gente tem uma refratariedade, né, o tratamento cirúrgico ele é bastante interessante. Perfeito. Querida Carla Granja, o que nós temos na plataforma para trazer para o debate, minha irmã? Então, temos algumas perguntas aqui. Na Ô, verdade, Carlinha, oi. vamos só agradecer, esquecemos de agradecer aos mais de 200 colegas que estão conosco nessa Olha só. noite. É fabuloso. Gratidão a todos vocês por estar acompanhando o melhor do DDW e aguardem em breve a terceira edição. Vamos lá, Carlinha. Primeira pergunta, assim, que surge é do Rosival. Que bom, Rosival, te ver aqui, saudades. Ele comenta o seguinte, que ele tem um paciente que tinha sintomas de doença do refluxo, que fazia o uso crônico do IBP, e esse paciente passou a usar o Ursacol, devido a um quadro de microlitíase. E depois que ele passou a usar o Ursacol, ele melhorou dos sintomas da doença do refluxo e, inclusive, não está usando mais o IBP. Então, a pergunta dele, o professor Barbucci, o Zu e Fábio, qual que é essa relação? Como que se explica essa relação aí dessa melhora para esse paciente, por exemplo? O que vocês acham que poderia estar acontecendo com esse paciente? Eu Barbucci. Vocês posso, têm já eu- viram essa- isso, assim, na experiência de vocês, na verdade, né?
É assim, o uso do ácido ursodeoxicólico pode ter sentido em pacientes com refluxo duodeno gastroesofágico, né? Especialmente pacientes com, aí vão ter normalmente pacientes com agressão esofágica mais importante, né? E quando você usa o ácido ursodeoxicólico, você muda o pool de sais biliares mais agressivos para menos agressivos, o que poderia eventualmente impactar numa melhoria da lesão esofágica provocada pela presença de sais biliares. Essa é a única explicação que eu teria nessa situação. Eu não me lembro de ter lido nenhum trabalho especificamente utilizando o ácido ursodeoxicólico para essa indicação. A gente já chegou a fazer uso de ácido ursodeoxicólico para refluxo, para gastropatia alcalina, com resultados interessantes. Na literatura médica, falando da parte de refluxo, a melhor opção, teoricamente, para essa situação específica, quando a gente fala de refluxo biliar, seria o uso de absorventes de sais biliares. Então, colitiramina, ou mesmo antiácidos comuns, né, como, por exemplo, hidroxialumínio, hidroximagnésio, carbonato de cálcio, ou especialmente o alginato, também poderia ser uma opção para abordar esses pacientes. Uma abordagem, inclusive, mais barata do que usar o ácido ursodeoxicólico, que a gente sabe que é caro, né? Aí, Com certeza. Querido Zui, é, deixa eu só o Zui soltar uma pergunta a mais, Carla, que eu sei que claro. ele estava naquela sessão, essa sessão foi maravilhosa, que foram os pesos pesados. E colocavam dois professores para se debaterem, colocaram dois grandes monstros da pesquisa sobre a inibição ácida. E esse dia foi especial, né, Zui? O que mais você tem para Parbut sobre supressão ácida? Então, eu queria perguntar para o Barbucci sobre a metabolização dos IBPs, né? A gente sabe que tem algumas diferenças étnicas de metabolizadores mais rápidos e metabolizadores lentos, que pode até mudar a dosagem, né? Como, por exemplo, é, na população asiática, a tendência é prescrever uma dose menor. Mas na nossa população aqui, até porque a gente tem uma população muito heterogênea, a gente não consegue medir e muitas vezes a gente não lembra disso. Qual o papel e se é, talvez em algum momento no futuro a gente vá ter como medir a metabolização nos nossos pacientes? Bom, Zui, primeiro que é possível medir sim a atividade do citocromo P450. A gente consegue fazer isso aqui em São Paulo, alguns laboratórios fazem isso para a gente. O estudo de farmacogenética, vamos chamar assim, é extremamente importante, especialmente quando a gente fala de neuromoduladores, os psiquiatras usam muito. Nós temos trabalhos nossos lá dentro do Hospital das Clínicas, no grupo da psiquiatria, e mesmo dentro do nosso grupo. O Tomás, especialmente, tem lá uma orientanda que estudou isso. Mas é interessante quando a gente fala de metabolização pelo citocromo P450, porque existe uma série de variáveis que interferem nisso, né? Primeiro, os IBPs, todos são metabolizados pelo citocromo P450 pela via do 2C19, todos, uns mais, outros menos. Entretanto, alguns utilizam mais essa via do que outros, né? É o caso, por exemplo, do omeprazol, do lansoprazol, que dependem muito dessa metabolização. E, portanto, metabolizadores rápidos e ultra rápidos teriam uma meia-vida reduzida, o que poderia impactar no sucesso do tratamento. Entretanto, isso já não acontece, ou acontece muito menos com rabeprazol, com esomeprazol e também com pantoprazol. Então, seriam essas opções em que a gente poderia usar quando a gente não quer não depender muito dessa variável. Entretanto, a gente mencionar também que uma parte dos inibidores de bond de prótons também são metabolizados pela via do 3 a 4, e essa via foi muito pouco estudada. Alguns estudos genéticos mostram que determinados padrões genéticos de 3 a 4, independentemente do que acontece com o 2C19, a meia-vida é bastante longa dos inibidores de bomba de prótons. Outra coisa extremamente importante é que existe uma interferência direta de outros medicamentos na metabolização, na via do 2C19. Então, medicamentos dados em conjunto podem interferir diretamente na velocidade
com que esses IBPs são metabolizados, que pode impactar, então, na meia-vida dos IBPs. Então, tem várias nuances relacionadas com isso que a gente, na verdade, ainda não sabe a resposta. Perfeito. Carlinha, nossa plataforma. A Isabela, ela nos pergunta o seguinte: se ainda há um espaço para o tratamento com os bloqueadores H2 e qual seria como usar de forma concomitante, por exemplo, com o IBP ou com o PCAP, um bloqueador H2? Qual seria a indicação? Essa é uma pergunta da Isabela. Bom, primeiro, a gente vai pensar em bloqueadores H2 quando a gente não precisa de grande inibição ácida, né, para tratar os nossos pacientes. Então, situações como dispepsia funcional, mesmo na doença do refluxo não erosiva, eu acho que teria sentido a gente tentar iniciar o tratamento com bloqueador H2. O grande problema aqui é a taquifilaxia que esses pacientes desenvolvem. Eu bloqueio a acidez, aumenta a gastrina, essa gastrina estimula as células ECL, essas células ECL se hipertrofiam, aumenta a produção de histamina, existe um mecanismo de upregulation dos receptores H2 nas células parietais, e isso faz com que, para que haja uma manutenção da inibição ácida, a gente precise aumentar a dose dos bloqueadores H2 de forma gradual. Tá? Isso pode ser, vamos dizer assim, superado pelo uso intermitente desses inibidores de bomba de prótons, dos bloqueadores H2. Outra coisa interessante com relação a esses medicamentos é que eles bloqueiam os receptores H2 de histamina, mas também bloqueiam de forma parcial os receptores H1 de histamina. Então, eles funcionam também como anti-histamínicos. E como a gente sabe, quando a gente fala de sensibilidade visceral, né, as fibras nervosas aferentes, elas apresentam vários receptores que estimulam, né, a transmissão da dor por essas vias, como os receptores 5-HT3, os receptores, os PAR1, PAR2, os TRPV1, TRPA1 e também bloqueadores H1. Então, esses medicamentos, eles podem ter um efeito analgésico visceral, o que pode ser um efeito adjuvante interessante no tratamento, por exemplo, da doença do refluxo gastroesofágico, complementando o efeito antissecretor, por exemplo, de um inibidor de bomba de prótons. No caso específico dos inibidores de bomba de prótons, né, pode acontecer, graças à meia-vida mais reduzida desses medicamentos, o que a gente chama de escape ácido noturno, e isso poderia impactar no sucesso do tratamento de pacientes que se apresentam com refluxo supino. No fato do paciente ter escape ácido, não quer dizer que ele tenha refluxo noturno também, é uma coisa bastante diferente. Mas, se o meu paciente tiver escape ácido e tiver refluxo noturno, a associação de bloqueadores H2 à noite, que se apresentam com uma meia-vida muito mais estendida do que os IBPs, poderia ter sentido. Aí a pergunta é, mas e a taquifilaxia? Isso é muito relativo, né? A gente tem que entender que a escala de pH é uma escala logarítmica, né? E qualquer mudança na concentração de íons H+, impacta muito nos níveis de pH. Então, e, portanto, mesmo um bloqueador H2 funcionando menos pode ter um impacto positivo no controle dos sintomas, associado ainda ao efeito analgésico visceral que pode estar presente. Existem alguns trabalhos com ranitidina, eu desconheço agora com famotidina e cimetidina, mas que mostram também o efeito procinético de bloqueadores H2 a nível de estômago, o que poderia ser um efeito adjuvante interessante também no tratamento de pacientes com dispepsia funcional, especialmente com acima de desconforto pós-prandial, e mesmo nos pacientes com refluxo, melhorando a acomodação fúndica e, portanto, interferindo de forma indireta no relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. Esse efeito analgésico visceral e procinético pode fazer com que tenha sentido também se utilizar um bloqueador H2 junto com o PCAB, mesmo que haja um controle ácido melhor noturno. Importante a gente dizer também que alguns inibidores de bomba de prótons tendem a ter um controle da acidez noturna um pouco melhor, como é o caso do pantoprazol, né? Todos os inibidores de bomba de prótons se ligam à cisteína 813, mas eles se diferenciam em outras cisteínas que se ligam na fração alfa da bomba de prótons.
E das cisteínas que se ligam, se eu não estou enganado, porque agora você me pegou de surpresa com essa pergunta, o pantoprazol se liga à cisteína 822, que é uma cisteína muito mais profunda na bomba. E, portanto, essa ligação do pantoprazol com essa cisteína acaba sendo mais prolongada, um pouco mais covalente do que os outros IBPs, e isso pode garantir um tempo de emissão ácida um pouco mais estendido relacionado com os IBPs. Ah, mas o escape ácido ainda pode ser uma coisa relacionada com a falha terapêutica dos inibidores de bomba de prótons. Até pode, mas também pode ser, na minha opinião, essa é a opinião minha, eu estou querendo fazer um trabalho, mas eu precisaria de grana para isso. Quem tiver algum sponsor, quiser me ajudar a gente lá no HC, a gente aceita. Eu acho que o escape ácido noturno pode ser um mecanismo importante de diminuição, por exemplo, do supercrescimento bacteriano associado ao uso de antissecretores. Então, quando eu tenho escape ácido noturno, eu protejo o meu estômago do supercrescimento bacteriano, protejo o meu intestino, e por isso o odds ratio para supercrescimento de IBPs, mesmo dados continuamente, não é muito próximo de 2, não passa disso, entendeu? Então, isso poderia reforçar, vamos dizer assim, a segurança do uso crônico de inibidores de bomba de prótons, na minha opinião. Perfeito. E assim, Barbucci, se a gente for pensar, para e aí um pouco da conclusão, Carlinha vai trazer mais uma pergunta do Clóvis para a gente, mas um pouco disso tudo que você falou. Quando é que nós podemos estar preocupados em todos esses fenótipos da doença do refluxo, do escape ácido noturno? Eu acho Qual que a gente, fenótipo, qual fenótipo que a gente tem que ficar preocupado para isso? especialmente nos fenótipos com esofagites mais graves, né? Já que normalmente o refluxo supino ele acaba impactando em mais lesão esofágica pela dificuldade de depuração, especialmente que a gente tem à noite, né? Então, é justamente a minoria dos nossos pacientes. Perfeito. E aquele paciente que tem um distúrbio motor mais grave de esôfago também. Grave. Sim, mas se ele tiver distúrbio mais grave, ele vai ter mais tempo de contato, a tendência é ter mais lesão, né? E É, vai impactar caindo sempre no fenótipo do mais severe grave, barre, que é o menor índice que a gente tem de toda a apresentação. é a menor prevalência. Menor prevalência. Carlinha? E isso também não é uma coisa que é, vamos assim dizer, certeza, né? A gente observa essas alterações motoras, por exemplo, uma motilidade esofagiana ineficaz, alterações de clareamento esofágico, com maior frequência associadas às lesões mais graves do esôfago, né? Mas também a gente observa em pacientes que não têm lesões graves do esôfago e a gente também às vezes observa pacientes com lesões graves e que têm preservado a contratilidade. Então, tem alguma coisa no meio do caminho ou alguma individualidade de cada paciente que faz isso acontecer, mas quando isso é detectado, eu acho que é uma informação extremamente importante nesse sentido, porque o tempo de exposição ácida desse paciente, com certeza, né, é maior, né? O Clóvis, obrigado pela pergunta, viu, Clóvis? Ele pergunta, na verdade, professor Barbucci, é assim, é, existe um espaço para utilizar de forma no dia a dia nossa essa dosagem da gastrina sérica? Ou seja, a gente poderia fazer isso, usar isso como uma ferramenta para, por exemplo, avaliar os pacientes em uso prolongado de inibidor de bomba de prótons ou de backups, e isso seria útil para você fazer uma retirada gradativa nesses pacientes, ou isso não se confirma nesse sentido? Então, essa é uma boa pergunta, né? Mas a resposta é, primeiro que eu apresentei um trabalho ali do grupo do professor Tech, mostrando que quanto mais alta a hipergastremia secundária de secreção, mais difícil é da gente tirar o antissecretor. Então, isso poderia ser uma orientação que a gente teria na velocidade com que a gente poderia retirar o antissecretor. Então, quanto mais alta a gastrina, mais lentamente a retirada precisa ser feita. Normalmente diminuindo a dose do IBP e até passando por uma etapa em que a gente usaria até bloqueador H2 antes da retirada completa ou da tentativa de retirada completa do inibidor de bomba de prótons. Esse é um ponto.
O outro ponto é que talvez fosse interessante ter, pelo menos uma vez, a dosagem da gastrina, pensando eventualmente nos riscos relacionados com o estímulo de crescimento e multiplicação celular que a gastrina pode promover. Então, um paciente que tem gastrina muito alta, ele é um paciente de risco para desenvolver carcinoide tipo 1. Ok, a grande maioria dos pacientes aqui vão ter uma evolução benigna desse tipo de carcinoide, mas 10, 15% podem ter carcinoides metastáticos, né? A gente vê muito isso em pacientes com gastrite atrófica autoimune, em que a gente tem níveis de gastrina extremamente altos. Nós temos pacientes no HC com 3.000 de gastrina, com gastrite atrófica autoimune. Então, isso muda um pouco o acompanhamento, talvez, desses pacientes, a necessidade, por exemplo, de a periodicidade que se tem que fazer endoscopias, por exemplo, né? Eu acho que, sob esse ponto de vista, sim, mas especialmente para a gente saber se vai ser mais fácil ou mais difícil retirar o inibidor de bomba de prótons ou o PCAB dos nossos pacientes que estão recebendo isso. Meus amados mestres, vamos para um jogo rápido de perguntas. Tira-teima, um fire. Querido Uzui, vamos para um e para outro. Vamos lá, Uzui. Então vamos para a Carla primeiro, Fábio? Vamos para Carla primeiro. Prepare o Joia. coração. Vamos lá. Tratar empiricamente roquidão é seguro? Vale a pena? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Eu acho que a gente só faz esse paciente perder tempo. É lógico que se você está diante de um paciente que tem uma dificuldade para realizar exames diagnósticos, como a gente muitas vezes encontra, né? Não só nos consultórios do dia a dia, mas também no serviço de saúde público, muitas vezes você inicia um tratamento empírico para esse paciente. Mas, assim, se a gente for falar num mundo ideal, esse paciente deveria ser investigado tanto pelo otorrinolaringologista quanto pelo gastroenterologista no intuito de descartar a participação da doença do refluxo nessa rouquidão, de E forma mais objetiva. eu acrescentaria o fonoaudiólogo. A O rouquidão precisa fonoaudiólogo. ter fono, Sim. entendeu? Mesmo raciocínio para pigarro? Então, o pigarro, hoje em dia a gente considera como sendo um sintoma que tem muito a ver com transtornos cognitivos, né? Muito mais do que com a doença do refluxo especificamente. E isso também serve para o glóbulo faríngeo. A gente tem também uma percepção da presença do glóbulo faríngeo associada a alterações motoras do esôfago, por exemplo, esôfago hipercontrátil, então a gente tem essa percepção no nosso dia a dia. Então, esses dois sintomas, eles têm um componente cognitivo muito importante. Na maioria das vezes, eles não têm uma associação direta com a doença do refluxo gastroesofágico. Então, vale a pena a investigação no intuito de até assegurar para o paciente que ele efetivamente não tem doença do refluxo, porque muitas vezes o paciente chega dizendo que tem, né, e que o pigarro não melhora porque ele tem a doença do refluxo, mas muitas vezes, se você consegue conversar com o paciente, pode se propor já algum tipo de associação, tratamento de hipersensibilidade, neuromodulação, tratamento com a fonoaudióloga e assim sucessivamente. Para refluxo laríngeo, é obrigatório, para fazer o diagnóstico de refluxo laríngeo, é obrigatório impedância e pegametria? Então, essa é uma pergunta que só se faz aqui no Brasil, né, Ozu? Porque, assim, nesse sentido, sim, que eu quero dizer, por quê? Porque, assim, não se discute, pH-metria ou impedância-pH-metria. Impedância-pH-metria é o exame com catéter padrão ouro, né? E só se faz impedância-pH-metria, não se faz mais só pH-metria em muitos lugares da América Latina, dos Estados Unidos e da própria Europa. A gente não se vê discutindo pH-metria simplesmente. Agora, o que a gente tem de atual é o wireless, né? Que é o sistema Bravo. O consenso de San Diego, não deu nem tempo muito de falar sobre isso, mas ele fala o seguinte, que os dois não são métodos excludentes. Você poderia realizar os dois, né? O que para nós parece um absurdo, porque você às vezes não consegue realizar um pelo custo do exame,
Você realizar os dois, né, é uma forma meio que assim de emplacar. Mas eu acho que para refluxo laringofaríngeo, eu gosto muito mais da impedância pH. Por quê? Eu consigo detectar se ele tem um componente de refluxo não ácido participando dessa gênese aí, desse refluxo. Eu consigo ver melhor, com mais segurança, a ascensão desse refluxo na região proximal. É lógico que a gente sabe que não precisa acender o refluxo na região proximal para você ter sintomas laringofaríngeos, pode ser só por sintomas distais, mas você ter essa percepção, né, e mais. Muitos desses pacientes têm esses sintomas associados a refluxos mistos, em que você tem um componente de ar associado. O ar aumenta a sensibilidade na região da laringe. Então, isso você também só vê na impedância pH. Você não vê em qualquer tipo de pH-metria, só sem os sensores da impedância associados. Então, eu gosto bem da impedância pH. Acho um exame que traz bastante informação aí para a gente útil no dia a dia desses pacientes. Ô Zui, eu tenho uma para Barbucci, um jogo rápido para ele. Tosse de curso prolongado, com sintomas sugestivos de doença do refluxo, supressão ácida aumentada, se trabalhar na supressão ácida é o sucesso do resgate precoce do paciente? Eu acho que quando você tem tosse, o componente aqui já tumultua um pouco, porque tanto o refluxo provoca tosse, como a tosse provoca refluxo, né? Então, em paciente com tosse crônica, acho que o tratamento com IBP tem todo sentido, mesmo que o início da causa da tosse não tenha sido o refluxo, entendeu? Aqui a coisa precisa ser feita em conjunto, na minha opinião, sempre. E em pacientes tossidores crônicos, o tratamento com neuromoduladores também deve ser iniciado bem precocemente, na minha opinião. A gente vê muito utilizar antitussígeno, mas eu prefiro muito mais utilizar um neuromodulador mesmo, porque normalmente esses pacientes, pela tosse crônica, acabam desenvolvendo hipersensibilidade laríngea e hipervigilância, o que é pior, né? Então, eu acho que aí a gente precisa fazer mesmo um combo, né? Perfeito. IBP, dose dobrada com um neuromodulador. Isso. Uzui, vamos lá, querido. Jogo rápido. Barbudo, Barbudo, paciente com refluxo refratário, a gente sempre deve pedir manometria de alta resolução? Sim, a manometria não serve só para a gente posicionar o catéter de pH ou impedância de pH-metria, serve para a gente ver motilidade esofágica. E refluxo refratário nem sempre está relacionado de fato, doença do refluxo refratário, né? Eventualmente, o indivíduo pode ter algum distúrbio de motilidade que mimetiza a doença do refluxo e isso deve ser observado na manometria. É muito importante a gente ver isso. Faz Barbucci, sentido trocar. vai, Desculpa, segue, Fábio. Uzui. E, Faz inclusive, para sentido, determinar se tem condição ou não de tratamento cirúrgico, eventualmente, para tratar a refratariedade. faz sentido trocar o horário do IBP? No início do tratamento, talvez faça sentido, sim. Pacientes que têm sintomas noturnos, eventualmente se beneficiariam mais do uso antes do jantar, por exemplo, né? Ou da divisão do IBP em duas tomadas, antes do café e antes do jantar. Isso acelera a inibição ácida máxima que a gente tem com determinada dose de IBP. Mas após algum tempo de tratamento, em torno de algumas semanas, aparentemente não há diferença de você usar o inibidor de bond de prótons antes do café, antes do almoço, antes do jantar. A preferência nossa é sempre por tomar o IBP antes da principal refeição, já que quanto mais alimento a gente ingere, mais bombas de prótons são ativadas e, consequentemente, mais eficaz é o inibidor de bomba de prótons. Eu agora, Barbucci, quando o fenótipo da refratariedade, do ponto de vista sintomático, for regurgitação, supressão ácida, você aumenta a supressão ácida, escalona a supressão ácida, ou você pensa em estudar a junção esôfago-gástrica ou esvaziamento gástrico? Então, depende muito de como está a pH-metria nessa situação, né? Ou a impedância ou pH-metria, né? Se a gente está com o refluxo ácido já tratado, não tem sentido otimizar o tratamento, né? Normalmente esses pacientes devem ter um problema motor mais acentuado. São pacientes com normalmente hérnia de hiato grande,
ou que tem uma grande hipotensão esfincteriana, eventualmente retardo de vazamento gástrico também pode corroborar para isso. Mas no paciente com fenótipo de regurgitação, a minha principal opção é pensar no tratamento cirúrgico mais precocemente, porque aí é um problema mecânico, literalmente, não é um problema químico, vai. Vamos lá, Zui. Perda de peso isolado, emagrecimento isolado, pode resolver o refluxo refratário? Resolver refluxo refratário, não sei, mas que melhora a sintomatologia, não tenho dúvida que melhora. Uma das poucas coisas que pode alterar o fenótipo dos nossos pacientes com refluxo é perda e ganho de peso. Isso que eu falo para o meu paciente, você tem uma esofagite losangelizar, você vai flertar com A, B ou não erosiva sempre. Mas se você ganhar peso em uns 20 quilos, você pode muito bem passar para uma esofagite Los C, né? O estudo ProGERD do pessoal da Europa, do Malfentine, mostrou claramente que normalmente o paciente se mantém nos fenótipos ao longo da sua existência. Em 80% das vezes, o paciente recidiva no mesmo grau de esofagite que apresentava na primeira abordagem que foi feita, a não ser que mude alguma coisa, como, por exemplo, ganho de peso excessivo ou Bar perda de peso. Barbucci, qual o sentido de utilizar o baclofeno? O baclofeno pode ser uma opção nesse paciente que você colocou como de regurgitação, pode ser uma opção nos pacientes com doença do refluxo de natureza não ácida, fracamente ácido ou fracamente alcalino, porque aí a gente tenta melhorar a mecânica da coisa, que é aumentar a pressão do esfíncter e eventualmente diminuir os relaxamentos transitórios do esfíncter inferior do esôfago. Então, pode ser uma opção na refratariedade, sem dúvida. O problema é que a dose terapêutica, ela de fato é muito pouco tolerada, né? Então, a gente usa muito pouco baclofeno nos tratamentos com pacientes que têm doença do refluxo. E Vamos os lá, Zui. Uma boa análogos de indicação para GLP-1? baclofeno, você quer saber? Talvez a melhor é paciente com soluço crônico e doença do refluxo. Diga. E os análogos de GLP-1 e GLP-1 e GIP não podem estar piorando a doença do refluxo num primeiro momento? É uma coisa que a gente sempre coloca como custo-benefício. Pode piorar sim, embora não são todos os pacientes que têm retardo de vazamento gástrico. O ano passado, não sei se vocês lembram, a gente assistiu juntos, eu e você e o Antônio Fábio, uma apresentação do professor Camilleri, mostrando que de 100 pacientes que tomavam análogo GLP-1, 30% não tinham qualquer tipo de alteração do esvaziamento esofágico. Dos outros 70% que tinham, 30% melhoravam ao longo do tempo e 30% permaneciam com retardo importante. Agora, a gente tem que ver que esses pacientes perdendo peso podem melhorar do refluxo. Então, a longo prazo, né, o custo-benefício eu acho que é interessante no uso desses medicamentos aí. Joia. E paciente com refluxo refratário e refluxo laringofaríngeo, dobra a dose ou acrescenta alginato? Então, é aquilo que o Fábio falou anteriormente, né? A tendência, quando a gente tem certeza que o paciente tem doença do refluxo, primeiro aumentar a dose, né? E ver como o paciente fica com dose dobrada. Caso não tenha resposta, a gente aí estuda o paciente, de preferência com uma impedância ou pH-metria. Caso não haja certeza que o paciente tem doença do refluxo, se o paciente não responde ao tratamento, a gente pode eventualmente até dobrar a dose e depois, se não der certo, parar com tudo e fazer a pH-metria, ou então já partir para um estudo mais objetivo da presença de refluxo mais precocemente. Olha, nós batemos hoje um recorde de crescente audiência dos nossos colegas, 221 colegas com a gente ainda conectados em todo o Brasil. Maravilhoso isso. Vamos lá, Zui, mais outra. Vamos apertar um pouquinho mais nossos mestres. Eles não estavam esperando isso que nós preparamos para os dois. Não foi combinado. Quanto tempo mínimo para a gente poder chamar o refluxo de refratário?
Depende do grau de esofagite que o paciente apresenta, né? Como eu já falei, quanto mais intensa a esofagite, mais tempo de tratamento e mais ácido eu preciso inibir para eu conseguir uma resposta adequada, né? Nas esofagites mais leves, se o paciente não responder com 6 a 8 semanas, muito provavelmente eu já considero esse paciente como eventualmente refratário ou com sintomas refratários e que precisa ser analisado um pouquinho melhor. Num paciente com uma doença do refluxo mais grave, por exemplo, CID de Los Angeles, normalmente a gente vai tratar por no mínimo 12 semanas e reavaliar esse paciente. Nessa situação, a gente sempre reavalia com nova endoscopia, porque eu preciso ter certeza de que esse paciente cicatrizou e que não tem Barrett por trás do processo inflamatório que pode estar presente ali, né? Então, nessa situação, uma endoscopia é sempre interessante. Lembrando que nos pacientes que se permanecem refratários, normalmente a gente pede sim uma endoscopia para a gente ver se houve uma cicatrização das lesões esofágicas, já que isso é um dos métodos que a gente usa para fazer o diagnóstico de doença do refluxo refratário. Eu tenho uma pergunta prática que muitos colegas colocam aqui nos grupos, Barbucci. Como escolher, quando escolher e como você usa na sua prática gabapentina e pregabalina no controle hum, adjuvante ao IBP, dose dobrada, paciente com tosse crônica? Qual que você escolhe? Olha, E teoricamente, quando a gente pensa no uso de GABAérgicos, a gente vai. Eu desconheço estudos que compararam pregabalina com gabapentina, pode ser até que tem, né? Como são mecanismos de ação iguais, depende da experiência de cada um, entendeu? É, assim, é minha droga de preferência para tratar manifestação, principalmente tosse crônica e pigarro, essas coisas, é GABAérgico. Normalmente eu começo com uma dose pequena, mas a literatura fala em doses elevadas mesmo desses medicamentos para a gente conseguir um efeito que a gente precisa nesses pacientes. Mas eu começo com doses pequenas e vou aumentando de forma gradual. eu tenho a mesma experiência sua, que cada paciente responde a uma dose terapêutica. Isso é impressionante. Quanto que varia de paciente para paciente, de acordo com a hipervigilância e hipersensibilidade de cada um. Isso eu ia dizer, eu acho que a gente tem uma percepção muito igual nesse sentido, acho que, de que esses pacientes têm um nível de ansiedade extremamente elevado, porque muitas vezes estão aí rodando há muito tempo, sofrendo com esses problemas há muito tempo, e a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com o termo que é exatamente usar e explicar que a medicação é um neuromodulador, a dose que se vai usar, qual é o objetivo, né, para não ficar aquela coisa que de achar que você está dizendo que isso é da minha cabeça, enfim, a gente tem que ter uma conversa bem esclarecedora com esses pacientes para ele ter uma adesão adequada ao tratamento, né, que está sendo proposto. Eu acho que a gente vê com muita frequência. Isso no laboratório de motilidade digestiva, o paciente chega muitas vezes extremamente angustiado com aquela tosse que persiste, com aquele pigarro que persiste, enfim. Então, eu acho que essa saliva tem que ser gastada com muito cuidado, né? Certeza. Uzui, a última pergunta da noite. Vou perguntar para a Carla, então. Começamos com ela, vamos terminar com ela, então. Pode existir refluxo laringofaríngeo sem doença do refluxo gastroesofágico? Pode, não só pode, como isso, na minha opinião, é o mais frequente, né? Então, é essa que é a grande importância. O raciocínio, Zuia, atual é esse. O paciente tem sintoma laringofaríngeo associado a sintoma, por exemplo, de pirose, regurgitação, existe uma chance de ter maior de ter um componente da doença do refluxo, de ter doença do refluxo gastroesofágico, e essa doença do refluxo gastroesofágico fazer parte da gênese do sintoma laringofaríngeo. Mas quando ele tem sintomas isolados, né, a chance dessa doença do refluxo existir ali é bem menor. Então, o paciente, a quantidade de refluxo e o conteúdo químico desse refluxo que atinge a região da laringe pode ser muito menor do que na região esofágica para desencadear sintomas, né?
É um epitélio diferente, é um epitélio que não está acostumado com esse refluxo aqui. Então, às vezes, dois episódios de refluxo que atingem essa região, eles são suficientes para suscitar sintomas. Nesse suscitar sintomas, ele desencadeia uma tosse, um pigarro, e aí vai gerando um mecanismo irritativo, e isso vira um ciclo que persiste, né? Então, muitas vezes, o que a gente observa é exatamente isso. É um paciente que tem, na impedância pH-metria, né, um refluxo que é completamente fisiológico, mas ele tem sintomas relacionados a essa situação. Então, aí o raciocínio vai mais para esse tratamento desse mecanismo de irritabilidade aí laríngea. Então, sim, com certeza. Com certeza. E assim, queridos colegas, agradecer a todos. Dia 21, o mestre Ricardo Barbucci estará a nível nacional falando sobre como abordar probióticos, algumas das afecções do trato digestivo. Vamos passar depois para todos vocês o link, vocês poderão acompanhar em alguma das bases de transmissão que a APSEM vai estar colocando por todo o Brasil, mas também de forma online. Nós teremos dia 13 de setembro um olhar 360 graus falando tudo de novo sobre microbiota. Em setembro ainda teremos o terceiro episódio do Melhor do DDW. Acompanhem nossas redes sociais. Vamos lá, se inscrevam. Vamos sempre passar o que há de melhor da Neurogastro. Convidamos vocês para ingressarem na nossa grande campanha Pode CSI. Vamos juntos descomplicar a síndrome do intestino irritável. Estaremos lançando uma grande campanha a nível nacional e vocês vão fazer parte de tudo isso para que nós tenhamos a melhor abordagem possível para o nosso paciente com síndrome do intestino irritável. Grandes novidades, acompanhem também as nossas redes. Convidamos para vocês poderem passar pela playlist O Melhor do DDW. Já colocamos lá alguns dos vídeos que nós gravamos e transmitimos ao vivo para vocês no último olhar. Esse aqui estará em breve no nosso canal e foi mais uma vez uma grande honra estar aqui. Gostaria de que o Zui começasse a despedir de toda a nossa audiência. Mais uma vez, Fábio, obrigado pelo convite. É sempre muito satisfatório participar desses encontros com todos vocês aí. E temos bastante coisa ainda pela frente. Muito obrigado, boa noite para todo mundo. Gratidão, meu querido irmão. Mestre Ricardo Barbucci. Queria só agradecer a presença de todos. Um grande prazer de novo estar em companhia tão saudável, tão salutável, desculpe, e espero vê-los aí em outras oportunidades. Estaremos em breve juntos, grande mestre. Querida Carla Granja, minha irmã, co-host desse grande programa. É isso aí. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela participação de todos. Essa audiência é incrível. Eu costumo dizer, a gente está aqui porque vocês estão aqui conosco, e é isso que nos estimula a fazer cada vez melhor todos os dias. Muito obrigada. É um grande prazer, uma honra incrível estar aqui sempre. Um forte abraço a todos vocês. Esperem as próximas novidades que estaremos com a Neurogastro cada dia mais decolando. Tenha uma noite abençoada e em breve estaremos juntos novamente.